Olá a todos vocês que estão aqui no momento para pensar um pouquinho sobre saúde. Meu nome é Midian, tenho falado a vocês sobre saúde física, mental, espiritual. E hoje, dentro da parte do antitabagismo, eu vim trazer um tema que a gente precisa pensar. Por quê? Porque corre-se o risco de, ao fumar, a gente fique pensando, poxa, não aconteceu nada, todo dia igual, eu fumo e nada acontece. Mas o que será que o cigarro realmente causa dentro de cada uma das pessoas que passa a fumar? O que tem dentro do cigarro? Lamentavelmente, 430 pessoas morrem todos os dias só no Brasil por problemas do tabagismo. E hoje é um dia de oportunidades. Oportunidades de refletir sobre o que realmente pode levar a você a ter de repente uma situação que não foi de repente. Porque paulatinamente o cigarro vai causando dentro da gente. O que será que o cigarro tem nele que pode causar? São 4.720 substâncias, foram identificadas pelos engenheiros químicos. Dessas substâncias, a gente pode separar uma parte que vai ser particulada, né, sólida, que sai assim muito fininha, que a gente nem percebe. E a outra é aquela parte gasosa. Essa fase gasosa, ela é composta, entre outras substâncias, monóxido de carbono, que é o mesmo que sai lá do escapamento do carro, amônia, cetona, formaldeído, acroleína e muitas outras substâncias. A fase particulada, que é aquelas pequenas partículas, a gente vê principalmente a nicotina e o alcatrão. Mas o alcatrão, ele tem um composto de mais de 40 substâncias, comprovadamente carcinogênica, cancerígena. E falando de câncer, a gente vai hoje falar um pouquinho mais para você entender como que um câncer realmente se instala. Mas ainda falando um pouquinho sobre as substâncias que o alcatrão tem, a gente pode ver o arsênio, níquel, benzopireno, que é altamente cancerígeno, cádmio, resíduos de agrotóxico, porque para plantio do tabaco, que é uma planta, precisa de muito agrotóxico para poder ter o sucesso daquele plantio, para não perder aquela plantação. E substâncias até radioativas, como o polônio 210, por exemplo, acetona, naftalina, fósforo P4, P6, certo? Substâncias que são usadas para veneno de rato. Agora, falando um pouquinho sobre a formação do câncer, como que acontece? Na verdade, nosso organismo ele é composto de células. Cada órgãozinho, cada parte do nosso ser tem uma fabriquinha que trabalha em prol daquele órgão. Então, a nossa pele é de células, nosso cabelo, nossos olhos, nosso coraçãozinho, tudo é de célula. E para que esse órgão funcione adequadamente, cada célulazinha tem que trabalhar adequadamente. E cada célula é composta de alguns elementos, diversos elementos, na verdade. Mas basicamente, para a gente entender aqui, tem uma capinha que recobre, chamada membrana celular, o corpo dela, que é o líquido citoplasmático, e um núcleo extremamente importante, onde tem o material genético daquela célula. Esse núcleo, onde tem o DNA da célula, que nada mais, nada menos, é onde está toda a informação genética daquela célula, que vai dar a direção de como aquela célula deverá realmente trabalhar em prol daquele órgão.
Então veja, cada órgão só trabalha do jeito que trabalha, o coração só vai dar o seu pulsar direitinho, o pulmão só vai fazer o seu trabalho como ele faz por conta de uma cabeça, que é cada célulazinha com o seu DNA genético, com os seus genes, dando as informações certas de como ela vai trabalhar, de como ela vai fazer o seu trabalho. E é exatamente nesse núcleo, né, nessa informação, que vai acontecer a mutação genética quando surge o câncer. Só que um câncer, ele não surge de uma hora para outra. É trabalho de, às vezes, anos. E esse processo ele é composto de pelo menos 3 estágios que a gente consegue ver o que está acontecendo nessa célula. Em primeiro lugar, nós vemos o estágio de iniciação da mutação. Nesse estágio, os genes eles sofrem uma ação dos agentes cancerígenos que provocam uma modificação em alguns de seus genes. Nessa fase, as células se encontram geneticamente alteradas, porém, ainda não é possível se detectar um tumor propriamente dito. Elas se encontram preparadas, ou seja, iniciadas para a ação de um segundo grupo de agentes que vão atuar no próximo estágio. E aí vem o próximo estágio, que é o estágio de promoção. As células geneticamente alteradas, ou seja, iniciadas naquele estágio, sofrem agora o efeito de agentes cancerígenos classificados como oncopromotores. Aquela célula que iniciou um processo, ela é transformada agora em célula maligna, de forma lenta e gradual. E preste atenção nisso. Para que ocorra essa transformação, é necessário um longo e continuado contato com aquele agente promotor de mutação. A suspensão do contato com esse agente promotor muitas vezes interrompe esse processo de mutação, de malignidade. Por exemplo, existem alguns elementos da alimentação e fatores hormonais que podem ser esses promotores que vão transformar essa célula que iniciou um processo de carcinogênico em uma célula realmente maligna. E finalmente vem o estágio da progressão, que se caracteriza pela multiplicação dessas células que foram alteradas para células malignas e elas então agora elas passam a se multiplicar de forma descontrolada e irreversível. Nesse estágio, o câncer já está instalado. E ele evolui agora até surgir as primeiras manifestações clínicas da doença. E aí a gente pensa, quais são os fatores que podem promover a iniciação, a promoção e finalmente a progressão de um câncer? Falando do fumo, ele é o agente carcinogênico completo. Ele possui componentes que atuam nos 3 estágios dessa oncogênese. Mas é interessante a gente saber que, dependendo da fase que está dessa formação, se a gente simplesmente afastar o fator que pode estar promovendo essa mutação, a gente consegue cessar aquela ocorrência. Além disso, se a gente se beneficiar de fatores de promoção à saúde, poderemos ter um sistema imunológico mais capaz que, a cada mutação celular, a cada evento de iniciação de uma célula cancerígena, nós temos células de defesa que vão até essas células que estão acontecendo essa mutação e elas simplesmente nos protegem de que haja uma progressão desse câncer que está iniciando ali. Ora, voltando aos números, nós não podemos nos esquecer de que pelo menos 8 milhões de pessoas morrem todo ano no mundo por efeitos do cigarro, sendo que 7 milhões por efeitos diretos e 1 milhão e 200 pelo menos por fumo passivo. E de todas essas mortes, pelo menos quase 22% é por câncer.
E desses cânceres, mais de 70% vai acontecer a nível pulmonar, mas pode acontecer em todas as outras partes do corpo. Câncer da boca, câncer da laringe, câncer de bexiga, câncer do útero, câncer de mama e muitos outros lugares do corpo. E desses que vão ter o câncer de pulmão, é muito comum que 9 pessoas a cada 10 vão morrer. Por quê? Porque quando se detecta o câncer de pulmão, muitas vezes já está com metástase. Mas o mais interessante e feliz de toda essa nossa conversa é sabermos que o tabagismo é a primeira causa isolada evitável, pensa nessa palavra, evitável, de morte precoce em todo o mundo. Essa palavra, ela tem muito poder. Você está no controle dela. Você pode escolher evitar. E entre muitos outros problemas, hoje nós vamos parar por aqui, falando apenas da questão de um pouco de epidemiologia e sobre a formação do câncer e como a gente pode simplesmente bloquear esse processo. Então, veja, escolha hoje. Por que você não escolhe hoje mesmo a zerar o cigarro? Os desconfortos serão muito poucos em relação à alegria de você ter o sucesso, de ser dono de si mesmo, de ter a possibilidade de uma vida plena, uma vida sem riscos, riscos de doenças. Faça isso por você, tome essa decisão hoje mesmo. Eu vou estar orando a Deus por você. Fica com Deus e até a próxima.